Fala galera, dando continuidade à nossa matéria fantástica processo penal, vamos lá, vem comigo aqui, lembrando que segunda fase, se a sua opção for por direito penal e processo penal, estamos preparando um curso fantástico de segunda fase em direito penal aqui no MacJuris, você não vai se arrepender, melhor curso preparatório online do Brasil, pode ter certeza que a gente está se empenhando aqui para chegar aí, quebrando tudo para você atropelar a ordem dos advogados do Brasil. Perfeito? Vamos lá então, questão agora 7, retirada do exame 24. Tiago, funcionário público, foi vítima de crime de difamação em razão de suas funções. Lembrem, turma, então, ó, importante isso aqui, vamos começar já grifando essa informação. Aqui é uma questão de ação penal, aonde você tem que lembrar uma súmula, que é a súmula 714 do Supremo Tribunal Federal. Então, toma nota aí, súmula 714 do Supremo Tribunal Federal. Crime contra a honra do funcionário público no exercício das suas funções, ok? Crime contra a honra de funcionário público no exercício das suas funções. Ele, funcionário público, tem o direito de optar por ação penal privada ou ação penal pública condicionada à representação da vítima. Tiago, me explica melhor isso daí que eu não entendi. Explico. Olha aqui pra mim. Gente, o Código Penal, lá no artigo 145, ele fala que crime contra a honra de funcionário público no exercício da função, a ação é pública condicionada à representação da vítima, ou seja, ele tem que autorizar o Ministério Público dentro do prazo decadencial de 6 meses que começam a contar a partir do conhecimento da autoria delitiva. Mas o Supremo Tribunal Federal, através da súmula 714, entendeu que se ele, funcionário público, ao invés de representar, ou seja, autorizar o Ministério Público, ele preferir contratar um advogado dentro desse mesmo prazo decadencial de 6 meses, contados a partir do conhecimento da autoria delitiva, qual seria o problema? Nenhum, ele não estaria sendo beneficiado, porque ele teria o mesmo prazo de 6 meses para optar entre autorizar o MP e ser uma ação pública condicionada à representação da vítima, vítima, funcionário público, ou contratar um advogado e oferecer a sua queixa-crime. Perfeito? Então é a súmula 714, guarde ela. Então, após o Tiago narrar os fatos na delegacia, ou seja, em sede policial, e demonstrar interesse em ver o autor do fato responsabilizado, é instaurado inquérito policial para investigar a notícia de crime. Quando da elaboração do relatório conclusivo, a autoridade policial, ou seja, o delegado de polícia, conclui pela prática delitiva da difamação, majorada por ser contra funcionário público em razão de suas funções, bem como identifica o João como sendo o autor do delito, certo? Tiago então procura seu advogado e informa que estas conclusões, tem aí 1 mês após os fatos, ou seja, gente, não passou ainda 6 meses, então ele procurou o advogado dele. Considerando apenas as informações narradas, o advogado do Tiago, atenção, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a prova te avisou, que era uma súmula do Supremo, certo? Deve esclarecer que, letra A, caberá ao Ministério Público oferecer denúncia contra o João após a representação do ofendido, mas o Tiago não pode optar por oferecer queixa-crime. Errado. Começou bem, o MP poderia, se ele tivesse optado, mas o advogado também poderia oferecer queixa-crime se assim ele decidir. Então, a A tá errado. B, caberá a Tiago, assistido por seu advogado, oferecer a queixa-crime, não podendo o ofendido optar por oferecer representação para o MP. Tá errado, gente. Claro que ele pode. C. Tiago pode optar por oferecer queixa-crime, assistido por advogado, ou oferecer representação ao MP, ou seja, autorizar o MP, para que seja analisada a possibilidade de oferecer a denúncia. Perfeito. Letra C é a correta. Então, gabarito, questão 7, letra C de casa, súmula 714 do STF. A letra D fala:
cabe ao Ministério Público oferecer a denúncia, independentemente da representação do ofendido, ou seja, a ação seria pública e incondicionada. Errado. Artigo 145 do Código Penal e súmula 714 do Supremo Tribunal Federal. Tá bom? Vamos lá. Questão de número 8, retirada do exame 25. Também questão sobre ação penal. Ó. A Bruna comparece à delegacia e narrou que foi vítima de um crime de ameaça, delito este de ação pública condicionada à representação que teria sido praticado por seu marido, Rui, em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, atenção, doutores, vamos lá comigo. Atenção, a questão aqui é uma situação de Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006. Gente, a Bruna foi ameaçada pelo seu marido, certo? Então, se ela foi ameaçada pelo seu marido, nós teremos a incidência processual da Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha. E o enunciado já disse para você, então presta bastante atenção nessa informação, ó, que o crime de ameaça é processado por ação penal pública condicionada à representação. Gente, então a vítima, a mulher, pode voltar atrás? Se você respondeu que não, tá errado. A mulher não pode voltar atrás, ela não pode se retratar quando o crime é de ação pública incondicionada. Como, por exemplo, na lesão corporal leve dentro da Lei Maria da Penha. Por quê? Porque a lesão corporal leve dentro da incidência da Lei 11.340 de 2006 é sim, de fato, ação pública incondicionada. Diferente da lesão leve fora da Maria da Penha. Mas o crime de ameaça, tanto dentro como fora da incidência da Lei Maria da Penha, a ação é pública condicionada à representação da vítima. Logo, meus queridos, ela pode se retratar? Pode, mas vamos lá. Aí a gente tem que conhecer agora o artigo 16 da Lei Maria da Penha. O artigo 16 da Lei Maria da Penha fala que a retratação da mulher nos crimes de ação pública condicionada que tem a incidência da Lei Maria da Penha, só é válida quando for feita em audiência na presença do juiz e do Ministério Público. Então, atenção, nos crimes de ação pública condicionada à representação da vítima, fora da Lei Maria da Penha, a vítima pode se retratar. O que é se retratar? Cancelar a autorização que ela tinha dado anteriormente ao MP até o momento que o MP oferece a denúncia. Então o limite é o oferecimento da denúncia. E não tem formalidade. Agora eu virei para cá. Na Lei Maria da Penha, na Lei 11.340, atenção, ó, na Lei 11.340 de 2006, presta atenção no professor Tiago, ó. Quando o crime é de ação pública condicionada à representação da vítima, a mulher pode se retratar? Pode. O limite dela, artigo 16 da Lei Maria da Penha, é até o momento do juiz receber a denúncia, certo? E só tem validade quando for feita essa retratação, esse cancelamento em audiência, com a presença do juiz e do MP. Ficou claro? Ó? Temos diferença, portanto, entre a incidência da Lei Maria da Penha, num crime de ação pública condicionada à representação da vítima, e uma situação fora da Lei Maria da Penha. Então a questão aqui é dentro da Lei Maria da Penha, pelo amor de Deus. Presta atenção, hein? Não vai errar. Qualquer coisa você sabe, @prof. Tiago Pérez, ou aqui na nossa área do aluno, se você aí é nosso aluno do curso regular, você pode me mandar quantas perguntas você quiser, que eu tenho um prazer imenso em responder, inclusive, né? Costumo até responder por áudio, por vídeo, dependendo da situação aí que eu julgue necessário para o seu melhor aprendizado sempre. Vamos lá? Então, disse ainda ter interesse que o seu marido fosse responsabilizado pelo seu comportamento. Então a Bruna, além de ir na delegacia falar que ela estava sendo ameaçada, ela falou, eu quero prosseguir, eu quero representar, certo? Porque o crime de ação pública condicionada à representação, foi a ameaça. O procedimento foi encaminhado ao Ministério Público, que ofereceu a denúncia contra o Rui pela prática, atenção gente, ó, o MP ofereceu a denúncia contra o Rui pela prática do crime de ameaça, nos termos do artigo 147 do Código Penal, né, com a incidência da Lei 11.340 de 2006. Bruna compareceu à delegacia, atenção, ó, vou até grifar de vermelho, ó, antes do recebimento da denúncia. Então ela ainda pode cancelar?
Pode, porque na Lei Maria da Penha a retratação, o limite é o recebimento da denúncia pelo juiz. Ó, o MP oferece e lembra, o juiz é o pai, ele recebe, né? Brincadeira aí com o pai de santo, ele que recebe. Quem é o pai no processo penal? Juiz! Decora isso, turma, pelo amor de Deus. E afirma não ter interesse na responsabilização penal do seu marido, com quem continua convivendo. Então atenção, ó, o que aconteceu? Antes, o MP já tinha oferecido a denúncia, mas antes do juiz receber, ela foi na delegacia e falou, doutor delegado, eu pensei melhor, eu quero me retratar. Ela pode se retratar se o crime é de ação pública condicionada? Pode. Mas, Thiago, o MP já ofereceu a denúncia, mas está na Lei Maria da Penha, artigo 16. Ficou claro por que aqui é uma situação excepcional? Então, doutores, presta atenção no professor. Ela pode se retratar ainda? Pode. Mas a retratação na delegacia tem validade? Não! Por quê? Porque a retratação só é válida quando for feita na presença do juiz e do Ministério Público em audiência específica para o ato, tá? Então, vamos lá. Posteriormente, Bruna e Rui procuram um advogado da família e informam sobre o novo comparecimento da Bruna à delegacia. Considerando as informações narradas, o advogado deverá esclarecer que, letra A retratação de Bruna perante a autoridade policial, ou seja, perante o delegado, até o momento é irrelevante e não poderá ser buscada proposta de suspensão condicional do processo. Perfeito, gabarito, letra A de amor, questão de número 8. Professor, por quê? Porque a retratação ainda não é válida. O delegado vai avisar o juiz que vai marcar uma audiência na presença do MP específica para saber se a Bruna quer cancelar, quer se retratar, quer fazer a retratação da representação. Aí vai ser válida. Então a letra A está falando que ainda não é válida e que não vai poder ser proposto suspensão condicional do processo, ou seja, sursi processual, artigo 89 da Lei 9.099 de 95. Professor, explica essa situação. Gente, tá lá no artigo 41 da Lei Maria da Penha. Tá lá no artigo 41 da Lei 11.340 de 2006. Na Lei Maria da Penha, nenhum artigo da Lei 9.099 de 95 poderá ser aplicado. Então não cabe na Lei Maria da Penha nem transação penal, nem suspensão condicional do processo. Por que não cabe, Tiago? Porque é vedado a incidência da Lei 9.099 dentro do âmbito da Lei 11.340 de 2006. Vamos lá, a letra B fala, a retratação de Bruna perante o delegado até o momento é válida e suficiente para impedir o recebimento da denúncia. Não. Vamos lá. C. Não cabe retratação do direito de representação após o oferecimento da denúncia. Tá errado, porque a exceção é a Lei Maria da Penha. E nós estamos numa questão de Maria da Penha. E a letra C fala, não cabe retratação do direito de representação nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher. Já, só até aqui já tá errado, né, turma? Não cabe quando? Quando o crime for de ação penal pública incondicionada. Isso tanto dentro como fora da Lei Maria da Penha. Então a letra D também está errada. Beleza? Questão 9, retirada do exame 26. Michael, na condução de seu veículo automotor, causou lesão corporal de natureza leve em Marta, desconhecida que dirigia outro automóvel, que inicialmente disse ter interesse em representar em face do autor dos fatos, diante da prática do artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro. Ou seja, gente, estamos de frente agora a um crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, que também é um crime processado por ação penal pública condicionada à representação da vítima. Ou seja, você tá vendo, ó? A Marta disse que tinha interesse em representar, ou seja, que o MP tomasse uma medida, ou seja, ela autorizou o Ministério Público, porque se a ação é pública condicionada à representação da vítima, o que isso significa? Significa que o Ministério Público tem a legitimidade ativa e ele precisa ser autorizado, por isso pública condicionada à representação da vítima. E quem é que autoriza? É a vítima através de representação. Se você tem dúvida nesses conceitos básicos de processo penal, não perca tempo, aproveita aí a promoção do nosso curso regular e se matricula aqui no MAC Júris para você aprender aqui tudo comigo e ficar um fera, um craque aqui nessa matéria linda, processo penal. Beleza? Vem comigo aqui, ó. Então, em audiência preliminar,
preliminar. Por que audiência preliminar, professor? Porque é crime de pequeno potencial ofensivo. Então aqui é uma situação da Lei 9.099 de 95. Nós estamos falando dos artigos 72 e 74 da Lei 9.099 de 95. Então, antes do MP oferecer a denúncia, lá no Juizado Especial Criminal, nós marcamos uma audiência preliminar. Uma audiência preliminar que vai ter a finalidade de aplicar os institutos despenalizadores. Quais são eles? Artigo 74, a composição civil. E não havendo composição civil entre o réu e a vítima, veja, aí o Ministério Público vai observar a possibilidade de oferecer transação penal nos termos do artigo 76 da Lei 9.099 de 95. Tudo bem, doutores? Então aqui é uma situação ainda do quê? De acordo civil, certo? Lembrando que se réu e vítima fizerem a composição civil dentro da Lei 9.099 de 95 em audiência preliminar, qual é a natureza jurídica? Na natureza jurídica é, a partir do momento que o juiz homologar o acordo, extinção de punibilidade. O que significa? O Estado perde o direito de punir ele criminalmente e, se ele não pagar e a vítima quiser receber, ela vai ter que executar esse título judicial. Então é um título executivo judicial lá na esfera civil. Aí você tem que assistir a aula do professor Vinícius, tá bom? Beleza? Então, em audiência preliminar, com a presença de Maicon e Marta acompanhados pelos seus advogados e pelo MP, houve, atenção, olha aqui, ó, composição dos danos civis, reduzida a termo e homologado pelo juiz em sentença. No dia seguinte, a Marta se arrependeu, procurou seu advogado e afirmou não ter interesse na execução do acordo celebrado, do acordo civil. Considerando as informações narradas, o advogado da Marta deverá interpor recurso de apelação da sentença que homologou a composição dos danos? Não. Esclarecer que o acordo homologado acarretou renúncia no direito de representação? Sim, turma, muito bem, a letra B de bola é a correta. Certo, acarretou a renúncia, ela abriu mão, tanto que o juiz já declarou que o Estado perdeu o seu direito de punir. Letra C, interpor recurso em sentido estrito da sentença que homologou a composição civil dos danos? Não. E a letra D fala, esclarecer que, sendo o crime de ação pública de ação penal de natureza pública, não caberia composição dos danos, mas sim transação penal. Não tem nada a ver, gente. Nada a ver. Composição civil é cabível em qualquer crime de pequeno potencial ofensivo que tenha uma vítima que não seja única e exclusivamente o Estado, já que o Estado é o sujeito passivo formal de qualquer delito, tá bom? Beleza? E a transação penal, ela vai ser ofertada apenas nos crimes de pequeno potencial ofensivo, né, turma? Desde que o réu preencha os requisitos ali do artigo 76 da Lei 9.099 de 95, mas para chegar na transação penal, nós temos que primeiro passar pela composição civil nos crimes que tem vítima, como o caso aqui, que não seja unicamente e exclusivamente o Estado, sujeito passivo formal de qualquer delito, beleza? Vamos lá, questão 10, doutores, exame 28. Gabriel, nascido no dia 31 de maio de 99, filho de Eliette, demonstrava sua irritação em razão de tratamento conferido por Jorge, namorado de sua mãe, para com esta. Tudo bem? Outra questão, então, de ação penal. Insatisfeito, o Jorge, no dia 1º de maio de 2017, ele profere injúria verbal contra o Gabriel. Então, nesse momento, gente, o Gabriel, ó, no dia 1º de maio, ele ainda é menor. E para o delegado instaurar inquérito para apurar crime de ação penal privada, quando a pessoa é menor, ela tem que estar representada pelo seu representante legal. Na falta da representação legal ou quando morre a vítima, passa para o CAD, cônjuge, ascendente, descendente, irmão. E quando o conflito o interesse da vítima menor com o CAD, o juiz tem que nomear um curador o quê? Especial. Então a prova fala que após a vítima, o Gabriel, contar para sua mãe que foi ofendido pelo namoradinho dela, a Eliette comparece no dia 27 de maio de 2017 na polícia e, na condição de representante do seu filho, renuncia o direito de queixa. Mas, gente, olha lá, tá conflitando os interesses dela com o CAD. Aliás, dela com a vítima. O Gabriel é a vítima, ela é o CAD. Desculpem, gente, vamos de novo. Então, olha só, o Gabriel menor foi vítima de injúria.
Ele falou que quer ver o namorado da mãe, o Jorge, responsabilizado. Mas a Eliette, sua representante legal, vai na delegacia e fala, olha, eu quero renunciar, eu não quero que faça nada contra o meu namorado. Quando conflitos de interesses da vítima com o CAD, tem que nomear um curador especial. Só que você tem que observar que o Gabriel vai fazer 18 anos. Olha o Gabrielzão aí fazendo 18 anos. 31 de maio de 99, nós estamos em 27 de maio de 2017. Ele está quase com 18. Quando ele fizer 18, ele não tem mais que ser representado. Faz sentido? Então vem comigo aqui, ó. No dia 2 de agosto de 2017, ó, ele já tem 18 anos, o Gabriel, contra a vontade da mãe, já é maior, não precisa mais dela. Agora ele já é civilmente o quê? Plenamente capaz. Certo? Ele chega então, né, contra a vontade da mãe, procura o advogado e informa que tem interesse em ver o Jorge responsabilizado criminalmente pela ofensa que ele sofreu. Boa! Lembra, a renúncia dela não serviu para nada, porque ia contra os interesses dele. Diante da situação, o advogado do Gabriel deverá esclarecer que Jorge não pode ser responsabilizado criminalmente em razão da renúncia da representante legal. Errado. Porque quando conflita os interesses, o juiz deveria então ter nomeado um curador especial, porque aquilo não tem validade. Está conflitando. B. Poderá ser proposta queixa-crime contra o Jorge, mas para que o patrono assim atue, ou seja, para que o advogado assim atue, precisa de procuração com poderes especiais. Correto, galera? Processo penal, procuração com poderes especiais na queixa-crime. Artigo 44 do Código de Processo Penal. É requisito indispensável para queixa-crime, sob pena de rejeição. Tá bom? Letra C. O Jorge não pode ser responsabilizado criminalmente em razão da decadência. Errado, gente. Ué, se o crime foi no dia 1º de maio de 2017, vamos lá, o prazo é de 6 meses, certo? Contados do conhecimento da autoria. Então ele tomou conhecimento ali, ó. Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, certo? Exclui o dia do final, então ele teria até o dia 31 de outubro de 2017 para oferecer a queixa. Nós estamos falando em 2 de agosto, então não há decadência. E a letra D fala, pode ser proposta queixa-crime contra o Jorge, pois, de acordo com o Código de Processo Penal, ao representante legal é proibido renunciar o direito de queixa. Negativo. O CPP não fala isso. Então a correta aqui é a B de bola, tá bom? Vamos lá. Questão 11, retirada do exame 30. Após uma partida de futebol amador realizada em 3 de maio de 2018, o atleta André se desentendeu com jogadores da equipe adversária. Legal, hein, turma? A gente gosta disso, né? De briga de violência aqui no crime. Ao final do jogo, dirigiu-se ao estacionamento e encontrou em seu carro um bilhete, atenção, vamos grifar aqui, ó, anônimo, em que constavam diversas ofensas à sua honra. Gente, o bilhete tá anônimo. Então o prazo decadencial para ele autorizar o MP, ou para ele oferecer a queixa-crime, que no caso aqui ofensa à honra, né, vai ser um crime de ação privada, é do dia, não do crime que ele foi ofendido, no dia que descobrir quem é que escreveu o bilhete. 6 meses, está lá no artigo 38 do Código de Processo Penal. Cuidado, o prazo de 6 meses, decadencial de 6 meses, para representar, para autorizar o MP na ação pública condicionada à representação da vítima, ou para contratar um advogado e oferecer a queixa-crime, no caso de ação privada, é contado do conhecimento da autoria delitiva e não na data do crime, que nem a maioria traz essa informação equivocada da faculdade. Cuidado, artigo 38 do Código de Processo Penal, dá uma olhada. Vamos lá comigo, ó. Então, no dia 28 de junho de 2018, o André encontrou um dos jogadores da equipe adversária, o Marcelo, que confessou a autoria do bilhete, ressaltando que Luiz e Rogério também estavam envolvidos na ofensa. Então, atenção, o prazo começou no dia do crime, 3 de maio, ou no dia que ele tomou conhecimento da autoria delitiva? No dia que ele tomou conhecimento da autoria delitiva, ou seja, ó, 28 de junho de 2018. Vamos lá comigo, continua. O André, em 17 de novembro de 2018, procurou seu advogado apresentando todas as provas do crime praticado, manifestando seu interesse em apresentar queixa-crime contra os
3 autores do fato. Muito bem, porque ou processa todo mundo ou não processa ninguém. Já vimos isso no bloco anterior, princípio da indivisibilidade da ação penal privada. Diante disso, o advogado do ofendido, após procuração com poderes especiais, o advogado da vítima, então, munido nos termos do artigo 44, com a procuração com poderes especiais, que é obrigatório, já vimos isso na questão anterior, apresenta no dia 14 de dezembro de 2018, queixa-crime contra Luiz, Rogério e Marcelo, imputando-lhes as práticas de calúnia e injúria. Então vamos lá. Professor, o advogado agiu dentro do prazo? Vamos contar. Se ele tomou conhecimento da autoria no dia 28 de junho de 2018, conta comigo 6 meses, ó. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Exclui o dia do final porque decadência é prazo penal, artigo 10 do Código Penal, inclui o dia do começo e exclui o dia do final, não confunda a contagem do prazo processual penal com o prazo penal, prazo de prescrição e decadência, que a gente conta de acordo com o artigo 10 do Código Penal. A gente inclui o dia do começo e exclui o dia do final. Então, se ele tomou conhecimento no dia 28 de junho de 2018, o advogado tinha até o dia 27 de dezembro de 2018 para oferecer a queixa-crime. E a prova está falando que ele ofereceu a queixa-crime, ó, no dia 14 de dezembro. Então, até aqui tá tudo bem? Tá, professor, tá tudo bem até aqui. Então, vamos lá. Continua. Então, após o recebimento da queixa, vou até grifar de vermelhinho aqui, ó. Após o recebimento da queixa pelo juiz, o André se arrependeu de ter oferecido a queixa contra o Marcelo, tendo em vista que somente descobriu a autoria do crime em decorrência da ajuda por ele fornecida. Lembra da questão anterior, do bloco anterior, que eu contei para vocês? Gente, a partir do momento que o juiz recebe a queixa, eu não posso mais pensar em renúncia. Se ele, Marcelo, agora, se ele, Marcelo não, né? Se ele, André, quiser parar o processo contra o Marcelo, ele pode? Pode, mas ele tem que oferecer o perdão. E o perdão, artigo 51, é bilateral. Para extinguir a punibilidade do Marcelo, o Marcelo tem que aceitar. O Marcelo aceitou, extinguiu a punibilidade, tá bom? Mas, professor, e em relação aos outros dois, o Luiz e o Rogério? Professor, se você ofertar o perdão para o Marcelo, o juiz estende para o Luiz e para o Rogério? Também estende, artigo 51. Mas a punibilidade pelo perdão só vai extinguir se ele aceitar. Então, se o Marcelo aceitar, extinguiu para o Marcelo. E se o Luiz aceitar, extinguiu também para o Luiz através do perdão. Mas e se o Rogério falar, não aceito? O processo vai continuar somente contra o Rogério. Então, cuidado, artigo 51 do Código de Processo Penal. O perdão ofertado a um se estende a todos, mas o perdão é bilateral, ou seja, a punibilidade só se extingue se houver a aceitação do querelado, tá bom? Então, diante disso, comparece à residência de Marcelo, o André, né, a vítima, e informa o seu arrependimento. Afirma não ter interesse em vê-lo responsabilizado criminalmente e o convida para a festa de aniversário da sua filha, sendo a conversa toda registrada em mídia audiovisual. Considerando as informações narradas, é correto afirmar que o advogado dos querelados, ou seja, dos réus, poderá, vamos lá, gente, questionar o recebimento da queixa com fundamento na ocorrência da decadência. Não houve decadência. B. Buscar a extinção da punibilidade dos 3 querelados diante da renúncia. Não houve renúncia. Se o juiz já recebeu a queixa, o que pode ter aqui agora é o perdão. C. Buscar a extinção da punibilidade do Marcelo, mas não de Luiz e Rogério, em razão da renúncia ao exercício do direito de queixa. Não é renúncia, turma, é perdão. Ficou fácil agora, né? Gabarito, turma, questão 11, letra D de dado, ó. Buscar a extinção da punibilidade dos 3 querelados, caso concordem, porque o perdão é bilateral, diante do, olha aqui, ó, perdão oferecido a Marcelo por André, que deverá ser estendido aos demais coautores. Beleza? Então, questão aqui, letra D de dado é a correta. Vamos lá. Questão 12, exame 26. Maria recebe ligação de 2 delegacias diferentes, informando a prisão em flagrante dos seus
2 filhos. Então essa aqui agora a gente tá trocando o texto, trocando o tema. O nosso tema agora é competência, beleza? Competência. Então, Maria recebe ligação de 2 delegacias diferentes, informando a prisão em flagrante dos seus 2 filhos. Após contatar seu advogado, a Maria foi informada de que Caio, seu filho mais velho, praticou em Niterói um crime de lesão corporal grave consumado, mas somente veio ser preso no Rio de Janeiro. Parou, vamos analisar a situação dele. Gente, aqui é uma questão de competência territorial, certo? O que o artigo 70 do Código de Processo Penal nos ensina em relação à competência processual penal territorial? O CPP nos ensina, doutores, que, em relação à competência territorial, que é adotado no Brasil a teoria do resultado. O que é a teoria do resultado? O juiz competente vai ser o juiz do local da consumação do crime. Então, se você observar, o Caio praticou o crime, em Niterói e ele foi preso no Rio de Janeiro. Gente, o fato de ser preso no Rio de Janeiro não muda nada. Quem é o juiz competente para julgar o Caio em relação ao crime de lesão corporal grave? O juiz de Niterói, certo? Então decora, Caio, Niterói. Vamos lá, continua. Soube ainda que o Bruno, seu filho mais novo, foi preso por praticar um crime de roubo simples, olha a pena, 4 a 10 anos de reclusão e multa em Niterói, e um crime de extorsão majorada, pena 4 a 10 anos de reclusão aumentado de 1/3 até a metade em multa, em São Gonçalo, sendo certo que a prova do roubo influenciaria na prova do extorsão, já que o carro subtraído no roubo foi utilizado quando da prática do segundo delito. Então, atenção. O que acontece na segunda causuística, na historinha agora, turma, do Bruno? Na história do Bruno, há uma conexão probatória. O que é conexão probatória? É quando nós temos 2 ou mais crimes que estão ligados pelo fato da prova de um influenciar na análise da existência do outro crime. Então a prova de um crime influencia na prova do outro crime, certo? A gente chama isso aqui de conexão probatória. Tudo bem? Mas, Thiago, se você observar, houve aqui 2 crimes, então, que estão ligados, que devem ser, então, reunidos para julgamento conjunto pelo Instituto da Conexão. Só que, professor, eles foram praticados em comarcas diferentes. Então ele praticou o roubo na cidade, de Niterói, e ele praticou a extorsão majorada em São Gonçalo. E agora, professor? Qual vai ser o juiz competente? O juiz de Niterói, do roubo, ou o juiz de São Gonçalo da extorsão majorada? Gente, o CPP deixa isso muito claro a partir ali do artigo 70, onde a gente trata da questão, né, das questões da competência territorial, onde entra o tema conexão e continência. Então ali você observa que quando há conexão entre 2 ou mais crimes, certo? Primeira coisa que a gente vai olhar, o número de crimes. Certo? Aliás, minto. Primeira coisa que a gente vai olhar, se tem algum crime ali de competência da Justiça Federal. Então, havendo conexão entre um crime da Justiça Federal e da Justiça Estadual, a reunião dos processos será perante a Justiça Federal. Certo? Agora, sendo todos os crimes federais ou todos os crimes estaduais, o que a gente vai olhar, turma? Nós vamos olhar o quê, doutores? O número de crimes? Não, nós vamos olhar o crime mais grave, ou seja, aquele que tem a maior pena. Se todos tiverem a mesma pena, aí sim a gente vai olhar o quê? A quantidade de crimes em cada local. E se a quantidade de crimes for a mesma, aí a gente vai ver o critério da prevenção, ou seja, o juiz que primeiro tomar conhecimento do fato. Então aqui, se você observar, tanto o roubo como a extorsão são de competência da Justiça Estadual, tudo bem? Se ambos são de competência da Justiça Estadual, então a gente vai para o segundo critério, crime que tem o quê, turma? A maior pena, o crime mais grave. Qual é o crime que tem a maior pena? A extorsão. Por quê, professor? Roubo, 4 a 10 anos, porque o roubo ali é simples. Extorsão, 4 a 10 anos, mais o aumento de 1/3 até a metade. Então aqui no caso do filho mais novo dela, no caso então do Bruno, quem que vai ser o juiz competente? São Gonçalo. Por que São Gonçalo? É o crime ali mais grave, certo? São Gonçalo.
Beleza? Então, considerando as informações constantes no enunciado, o advogado da Maria deverá esclarecer que o juízo competente para julgar o Caio e o Bruno serão, você já sabe, Caio, Niterói, Bruno, São Gonçalo. Então, letra A, Niterói nos dois casos, errado, gente. O Bruno vai ser em São Gonçalo. Letra B, Niterói nos dois casos, errado, gente. Vamos lá. Letra C, Rio de Janeiro, São Gonçalo. Errado, turma. Sobrou a certa, letra D de dado. Niterói e São Gonçalo, respectivamente. Sendo que entre os crimes de roubo e extorsão, de acordo com o Código de Processo Penal, existe, olha lá, ó, conexão. E se você quiser aqui, ó, qual é a espécie de conexão? É a famosa conexão instrumental ou probatória, tá bom? Conexão instrumental ou probatória. Vamos lá. Questão 13 agora, retirada do exame 28 da Ordem dos Advogados do Brasil. Vem comigo. Vamos lá. Jusilei foi presa em flagrante quando praticava crime de estelionato em desfavor da Petrobras, Sociedade de Economia Mista Federal. Gente, cuidado, hein? A Constituição Federal, lá no artigo 109, inciso 4, fala que será de competência da Justiça Federal os crimes praticados contra a União, suas autarquias e suas empresas públicas. Observe que a Constituição Federal deixou de fora da Justiça Federal os crimes praticados em detrimento de sociedade de economia mista. Então, ainda que seja vítima a Petrobras, a competência vai ser da Justiça Estadual. Agora, se fosse a Caixa Econômica Federal, empresa pública federal, a competência pelo crime, para apurar eventual crime onde a vítima fosse a Caixa Econômica Federal, seria da Justiça Federal, tá bom? Cuidado com a pegadinha. Vamos lá, vamos voltar aqui, hein? De acordo com os elementos de informação, a fraude teria sido realizada em Angra dos Reis, certo? Enquanto a obtenção da vantagem ilícita ocorreu na cidade do Rio de Janeiro. Então, atenção, ó. Ele aplicou a fraude em Angra, mas aonde é que o estelionato se consumou? Aonde é que o estelionato se produziu, então, o resultado? No Rio de Janeiro. Então, eu acabei de falar na questão anterior, competência territorial. Ainda que seja um crime plurilocal, um crime que começa numa cidade e termina em outra cidade, veja, aonde é que vai ser o juiz competente? O juiz aonde ocorreu a consumação, aonde produziu o resultado. Então o juiz competente aqui, ó, é o juiz estadual da cidade do Rio de Janeiro, certo? E ainda a prova vai tentar te confundir, vai falar, ó, sendo Jusilei preso logo em seguida, já na cidade de Niterói. Gente, aonde é preso não interessa, interessa onde o crime consumou, certo? Ainda na delegacia, o Jusilei entrou em contato com o advogado que compareceu à delegacia para acompanhar o cliente, que seria imediatamente encaminhado para a realização da audiência de custódia perante o juiz, perante a autoridade judicial, artigo 310 do Código de Processo Penal. Considerando as informações narradas, o advogado deverá esclarecer que o seu cliente, para o seu cliente, que será competente para processamento e julgamento de eventual ação penal pela prática do crime de estelionato, o juiz junto à Vara Criminal Estadual do Rio de Janeiro, certo? A letra A já é a correta, então gabarito 13, letra A de amor, certo? A letra B fala Vara Criminal Estadual de Angra dos Reis, está errado. A C fala Vara Federal do Rio e a letra D, Vara Federal de Angra, você já entendeu que está errado porque é Sociedade de Economia Mista. Vamos lá. Questão 14, retirada do exame 29. Anderson, Cláudio e Jorge arquitetam um plano para praticar crime contra a agência de um banco. Atenção, ó. Empresa Pública Federal. Opa, agora sim, ó. Empresa Pública Federal, competência da Justiça Federal, tá? Onde Jorge trabalha como segurança. Encerrado o expediente, em 3 de dezembro de 2017, Jorge permite a entrada de Anderson e Cláudio no estabelecimento e, em conjunto, destrói um dos cofres da agência e subtrai todo o dinheiro que estava em seu interior. Então, até aqui, né, senhores? Um crime ali de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de agentes, competência da Justiça Federal, porque a vítima está sendo quem, ó? Empresa Pública Federal. Após a subtração do dinheiro, os agentes roubam o carro de Júlia.
Opa, então aqui, ó, os crimes estão novamente, ó, conexos, certo? Que travecava pelo local e fogem, sendo, porém, presos dias depois, em decorrência da investigação. Considerando que a conduta dos agentes configura crime de furto qualificado, pena de 2 anos e multa, e roubo majorado, pena de 4 e 10 anos com a causa de aumento de 1/3 até a metade, praticados em conexão, após a solicitação de esclarecimento, o advogado deve informar que, gente, cuidado, ó, o crime contra a Júlia, a competência seria da Justiça Estadual, e é mais grave. Mas lembra a regra, quando eu tenho conexão, como é que eu vou decidir qual é o juiz competente? Primeira regra, Justiça Federal, Justiça Estadual. Quem que prevalece? Os processos vão ser reunidos e vão ser julgados perante a Justiça Federal. Não interessa qual é o crime mais grave. Você tá vendo como a OAB tentou derrubar? Como a questão da Júlia, Justiça Estadual e o crime que ela foi vítima é mais grave, o roubo, muito aluno colocou Justiça Estadual porque o crime de roubo é mais grave. Gente, mas se é uma conexão entre crime federal e crime estadual, os processos vão ser reunidos pela conexão e vão ser julgados perante a Justiça Federal, que é a primeira regra de desempate, tá bom? Então aqui a letra A fala: a competência vai ser do juiz federal para o julgamento de ambos os delitos conexos. Essa aqui já é a correta. Então, gabarito 14, letra A de amor, tá bom? Gabarito, questão 14, letra A de amor. A letra B fala: Justiça Estadual vai ser competente para julgar ambos os delitos. Errado. Letra C. A Justiça Federal será competente para julgar o crime de furto qualificado e a Justiça Estadual para julgar o crime de roubo majorado. Errado, gente. Por quê? Porque é uma situação de conexão. A conexão, né, faz que a regra seja a reunião dos processos para evitar julgamentos contraditórios, já que aqui há uma influência de um processo no outro, há uma ligação. A letra D fala: Justiça Estadual quanto a Federal serão competentes, considerando que não há relação de especialidade entre elas, prevalecendo o critério da prevenção. Errado. De fato, Justiça Federal e Justiça Estadual são justiças comuns, certo? Porém, né, a Justiça Estadual ela é uma justiça de jurisdição de competência subsidiária, ou seja, eu só vou ter o processo na Justiça Estadual quando não for um caso de justiça especializada, ou seja, justiça militar, justiça eleitoral, já que a Justicinha do Trabalho não apura crime, certo? E não for também competência da Justiça Comum Federal. Professor, tá muito rápido a aula. É, gente, eu sei, mas é porque eu tenho limite de tempo, né, que eu sempre estouro. E a aula gravada, você pode parar e voltar quantas vezes você quiser, beleza? Vamos lá, exame 30, questão 15, exame 30. Carlos, advogado, em conversa com seus amigos na cidade de Campinas, afirmou categoricamente que atenção, desembargador Tício exigiu 50 mil reais para proferir voto favorável para determinada parte em processo criminal de grande repercussão, na comarca em que ele atuava. Doutores, atenção, hein? O Jorge, então, está cometendo, né, turma, um crime de calúnia, porque ele está imputando falsamente a prática de um crime por parte do desembargador. O funcionário público que exige, né, algo, né, para fazer dentro da sua função, está cometendo um crime de concussão, lá do artigo, né, 316 caput, né, do Código Penal. Tudo bem? Beleza? Tranquilo até aqui? Vamos lá. Ao tomar conhecimento dos fatos, já que uma das pessoas que participavam da conversa era amiga do filho do Tício, o desembargador apresentou queixa-crime, imputando a Carlos o crime de calúnia majorada. Artigo 138, combinado com 141, inciso 2, ambos do Código Penal. Pena de 6 meses a 2 anos e multa, aumentada em 1/3. Tudo bem? Então, veja, aonde é que essa queixa-crime vai tramitar? Em primeira instância. Por quê? Porque o desembargador é a vítima e o Tício é o réu. E o foro por prerrogativa de função, ele só acontece quando é o réu que tem o foro, não a vítima. Então o desembargador, como vítima, ele vai oferecer queixa-crime em primeira instância. Tudo bem? Porque ele é a vítima. Se ele, desembargador, fosse o réu, veja, aonde é que deveria tramitar o processo? No STJ. Então, quando é juiz de direito, membro do MP, primeira instância. Quando é desembargador, STJ. Quando for ministro do STF ou ministro do STJ, competência no STF. Tudo bem, doutores? Então, a prova fala que convicto
que a sua afirmativa seria verdadeira, eu falei Tício, mas é Carlos, o Carlos pretende apresentar exceção da verdade com, intenção de demonstrar que o Tício realmente realizava a conduta por ele mencionada, né? Então o desembargador é o Tício, o Carlos é a pessoa que não tem foro, né, turma? Então o desembargador processou o Tício em primeira instância. O desembargador Tício, processou o Carlos em primeira instância. O Carlos quer se defender. E ele quer apresentar uma coisa que se chama exceção da verdade. O que é exceção da verdade? A exceção da verdade só é cabível nos crimes de calúnia e de difamação quando a vítima for o quê, turma? Funcionário público no exercício da função. Então a exceção da verdade é como se fosse uma reconvenção na ação privada, aonde o querelado fala, não, eu vou provar que aquilo que eu falei é verdade. E se ele provar que ele falou é verdade, não tem o crime. Então na exceção da verdade, os polos vão inverter. Então, o Carlos, que era querelado, virou agora, turma, autor. E o Tício, desembargador, que era vítima, virou agora réu, virou querelado. E se ele é réu, se ele é querelado, ele tem prerrogativa de função. Quem é que vai ter competência, então, para julgar a exceção da verdade? Se a vítima agora é o Carlos, né, da exceção da verdade, o autor dela é o Carlos, e o réu da exceção da verdade, o querelado, é o desembargador Tício. Se é o desembargador que tem prerrogativa de função, essa exceção da verdade vai ser processada no STJ, no Superior Tribunal de Justiça. Tá bom? Então, o Carlos procura o seu advogado para adotar a medida cabível, para apresentar a exceção da verdade. Com base apenas nas informações, o advogado do Carlos deverá esclarecer que, para julgamento da exceção da verdade, será competente a Vara Criminal da Comarca de Campinas? Negativo. O Juizado Especial de Campinas? Claro que não. C. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo? Também não. Vai ser quem, turma? O STJ, certo? O Superior Tribunal de Justiça, apesar de não ser o órgão competente para apreciar a queixa-crime. Muito bem, a queixa-crime está em primeira instância, só que a exceção da verdade vai ser apurada onde, turma? Lá no STJ, já que na exceção da verdade, o desembargador não é a vítima, é o réu, certo? E pela prerrogativa de função constitucional, ele vai ser julgado perante o STJ. Letra D de dado, então, é a correta. Gabarito, questão 15, letra D. Beleza? Questão agora 16, retirada do exame 22. Ricardo foi denunciado perante a primeira vara criminal de determinada cidade pela prática do crime de associação para o tráfico com mais de 4 outros indivíduos, né? Destacando a denúncia ao local, o período e a existência de outros indivíduos não identificados, integrantes da mesma associação. Foi condenado em primeira instância e foi mantida a prisão preventiva, apresentando à defesa recurso de apelação. Então observa, galera, o primeiro processo que ele foi condenado ainda não terminou, ainda está tramitando, está aguardando o julgamento lá no Tribunal do Recurso de Apelação. Só que no dia seguinte, vou trocar a cor de caneta aqui, da condenação, na cadeia, o Ricardo vem a ser notificado em razão de denúncia diversa oferecida pelo MP, ocorrida perante a segunda vara criminal da mesma cidade, pela prática do mesmo crime de associação, em igual período e local da primeira denúncia. Mas dessa vez foram denunciados também os outros indivíduos que não tinham sido identificados no primeiro processo. Ricardo, então, entra em contato com o seu advogado, informando da nova notificação. Considerando a situação narrada, o advogado do Ricardo tem que apresentar exceção de... Gente, então exceção processual está lá no artigo 95 do Código de Processo Penal. Eu sempre brinco com os meus alunos. Lembra da taxa Selic, mas escreve tudo com I. Selic. Quais são as exceções? Suspeição, quando o juiz então não é imparcial. Incompetência, litispendência, ilegitimidade das partes e coisa julgada. Gente, então você sabe que aqui o réu não pode ser processado 2 vezes pelo mesmo fato. Ele já foi condenado, mas a condenação dele ainda não é definitiva, porque o processo está em curso. Então, como é que você vai alegar para extinguir o segundo processo em relação a ele? Você vai alegar que o juiz é suspeito? Não. Que o juiz é incompetente? Não. Que há uma ilegitimidade das partes? Não. Então, entre as 5 exceções,
você vai ficar entre quem? Entre a coisa julgada e a litispendência, certo, turma? Você vai ficar entre a coisa julgada e a litispendência. Qual é a diferença de coisa julgada e litispendência? A coisa julgada é quando um dos processos já tem julgamento definitivo, certo? Então o outro não pode prosseguir porque já houve o julgamento daquele fato de forma definitiva. A litispendência é quando eu tenho dois processos em curso pelo mesmo fato simultaneamente. É o que está acontecendo aqui com ele. Então aqui você elimina a coisa julgada e a resposta correta então, ó, é letra A de amor, é litispendência. Então gabarito produção 16, questão 16, letra A de amor. A exceção que você vai alegar para ele é a litispendência. Vamos lá, questão 17, retirada do exame 27. Vamos lá. Paulo, ofendido em crime contra o patrimônio, apesar de sua excelente condição financeira, veio a descobrir, após a identificação da autoria, que o autor dos fatos, atenção, ó, adquiriu com os proventos da infração determinado bem imóvel. Isso é importante, Tiago? Muito. Então vamos lá. A pergunta aqui agora, o tema é medidas assecuratórias. O que são medidas assecuratórias? São aquelas medidas que nós utilizamos para assegurar, né, turma, o pagamento de indenização ou ressarcimento do prejuízo da vítima ou o pagamento de eventuais penas de multa para o Estado, certo? Então, entre as medidas assecuratórias, nós temos três: sequestro, arresto, hipoteca legal. Gente, muito fácil a questão. Por quê, ó? A diferença entre o sequestro, o arresto e a hipoteca legal é que o sequestro vai recair tanto sobre bem móvel ou bem imóvel que o bandido, que o réu tem adquirido de forma ilícita. Então falou que o réu tem aquele bem, tem aquele patrimônio de forma ilegal, ilícita, é sequestro. Se o réu recebeu uma herança e você tá de olho no bem do réu que ele recebeu a título de herança, herança é algo lícito, direito sucessório, direito de família. Então, se esse bem é imóvel, você vai pedir a hipoteca legal. Se esse bem é móvel, você vai pedir o arresto. Tudo bem? Então, arresto e hipoteca legal são medidas assecuratórias que recaem sobre bens lícitos. O arresto, bem móvel, a hipoteca legal sobre bem imóvel. Então aqui, já grifei de vermelho para vocês, a prova está falando que a vítima descobriu que o réu adquiriu o imóvel com bens, né, turma, proventos de crime, ou seja, produto de crime de forma ilícita. Então não pode ser nada além do que? Do que o sequestro. Então aqui você já sabe que você vai ter que procurar na resposta, né, o sequestro. Olhando aqui, ó, você já vai eliminar a letra B, que fala do arresto, e vai eliminar a letra D de dado, que fala do arresto. Você vai ficar entre a letra A de amor e a letra C de casa. Então, diante da descoberta, ele procurou você como advogado para adotar as medidas cabíveis. Com base apenas nas informações expostas, a defesa técnica do ofendido deverá esclarecer o que, doutores? Vamos lá comigo. A defesa técnica deverá esclarecer o que? Letra A. O sequestro, desde que após o oferecimento da denúncia, mas exige requerimento do MP ou decisão do juiz de ofício. É claro que tá o quê, turma? Errado, porque o sequestro também pode ser ofertado na fase policial? Pode, sobrou a certa, né? Letra C de casa. Sequestro, ainda que antes do oferecimento da denúncia, podendo a decisão judicial ser proferida a partir do requerimento do próprio ofendido, ok? Então a letra C que está correta, o sequestro pode inclusive, né, ser durante a fase, né, de investigação, durante a fase policial. Questão 18, exame 25. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o Matheus, imputando-lhe um crime de estelionato. Na cota da denúncia, o promotor solicitou a realização, atenção, ó, de exame grafotécnico para comparar as assinaturas, né, constantes da documentação falsa, utilizada como instrumento da prática do estelionato, com as de Matheus. Então aqui o nosso tema agora é provas. Eu já dei uma introdução para vocês. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Então você não é obrigado contra a sua vontade ter comportamento ativo. Então colher o grafotécnico é assinar comportamento ativo. E você também não é obrigado a permitir uma questão, né, turma, de prova incisiva, ok? Então aqui a gente já sabe, né, turma, que o Matheus não vai ser obrigado, né, a colher
ler o grafo, se ele não quiser. Ele só vai lá dar a sua assinatura se ele quiser. Após ser citado, o Matheus procura seu advogado e esclarece em sigilo que realmente ele foi o autor do crime de estelionato. Ou seja, se ele for lá fazer o grafotécnico, todo mundo vai ter certeza que ele falsificou. Considerando as informações narradas, sob o ponto de vista técnico, o advogado deverá esclarecer que Matheus, letra A, deverá realizar o exame grafotécnico segundo as determinações que lhe foram realizadas? Não, ele não é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Nemo tenetur si detegere. Beleza? Vamos lá. B de bola. Ele pode se recusar a realizar o grafotécnico até o momento do seu interrogatório, ocasião em que deverá fornecer o padrão para o exame grafo? Errado. Em nenhum momento ele é obrigado a dar o padrão ali para o grafotécnico. C. Ele deverá realizar o exame grafotécnico, tendo em vista que no recebimento da denúncia prevalece o princípio do indúbio pro società. Nada a ver, gente, absurdo. Sobrou, né? Gabarito, questão 18, letra D de dado. Ele poderá se recusar a realizar o exame grafotécnico durante todo o processo. E essa omissão não pode ser interposta como confissão dos fatos narrados na denúncia. É isso mesmo, turma. Tá lá no artigo 5º, inciso 63 da Constituição Federal, né? Salvo o melhor juízo, 61 ou 63, confere aí, por favor, gente, na hora que você for estudar, aonde, né, o réu tem o direito de permanecer calado durante seu interrogatório e o silêncio não pode ser utilizado, né, para formar uma convicção contrária, né, ao réu. Então o silêncio não pode ser utilizado como fundamento, como reconhecimento de culpa, certo? Porque todos nós temos o direito de permanecer calado. Então quando a gente não quer produzir a prova, não é que a gente está assumindo a culpa. A gente simplesmente está usando o nosso direito constitucional de não produzir prova contra si mesmo. Ou seja, repito, o nemo tenetur si detegere, que também está lá no artigo 8º, item 2, letra G, do Pacto de São José da Costa Rica, da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, do Decreto 678 de 92. Beleza? Vamos lá. Questão 19, retirada do exame 28. Vem comigo, ó. A autoridade policial, o delegado, recebeu denúncia anônima. Você já sabe de tudo de denúncia anônima depois da nossa aula, hein? Estamos acabando, então tá ficando um perito, um fera em processo penal. Então o delegado recebeu denúncia anônima informando que o Gabriel seria autor de um crime de apropriação indébita, lá do artigo 168 do Código Penal, pena de 1 a 4 anos de reclusão e multa. Realizou, então, diligências para verificar a relevância daquela informação e, após constatar que havia motivos para justificar o início da investigação, instaurou um inquérito para apurar a infração antes mencionada, indiciando Gabriel. Percebam? Diferentemente daquela questão que nós trabalhamos no bloco de inquérito policial, aqui o delegado aprendeu a lição. Denúncia anônima, antes de instaurar o inquérito, doutores, o delegado tem que ter essas diligências preliminares, e ele respeitou aqui. Então até aqui não tem nulidade nenhuma, tá? Vamos lá, continua. O primeiro ato da investigação, vou trocar a corzinha de caneta aqui, ó. O primeiro ato da investigação foi requerer ao juiz competente a interceptação das comunicações telefônicas do Gabriel, pedido esse que foi deferido. Parou, tá errado. Por que tá errado? Agora eu peço que você pare a aula e vá lá na Lei 9296 de 96, a Lei de Interceptação Telefônica. Gente, a Lei 9296 de 96, a Lei de Interceptação Telefônica, ela traz os requisitos para interceptação telefônica. Professor, deixa eu entender. Deixo. Primeiro, ó, não pode interceptar se a pena do crime é de detenção. Ou seja, só quando a pena for de reclusão, e a pena dele é de reclusão. Então aqui tudo bem. Segunda situação, o prazo da interceptação é de no máximo 15 dias, prorrogáveis por mais 15. Até aqui não fala o prazo, certo? Terceira situação, cuidado agora, hein? A interceptação telefônica só pode ser deferida pelo juiz quando ficar provado que não era possível produzir outros meios de prova. Por que eu grifei de vermelho o enunciado? Porque foi o primeiro ato da investigação, não pode. A interceptação é o último meio de prova. Aqui está a nulidade da interceptação. Aqui está a nulidade da prova, tá? Aí o enunciado continua. Após a interceptação, o delegado buscou obter outros elementos, ouvindo a vítima e as testemunhas que tinham conhecimento dos fatos. Após o fim do prazo de 15 dias fixados para a interceptação, com nova representação do delegado e requerimento do MP, o juiz deferiu a prorrogação da medida,
reiterando os termos da decisão que autorizou a medida inicial e destacando que aqueles fundamentos persistiam e foram confirmados pelo teor das transcrições das conversas já obtidas. O Gabriel, no curso das investigações, foi intimado para apresentar esclarecimento, momento em que entrou em contato com o seu advogado, que obteve acesso ao procedimento. Considerando as informações, o advogado do Gabriel poderá questionar a interceptação telefônica, meio de prova. Por quê? Vamos lá, você já sabe a resposta. A primeira notícia do crime foi oriunda de denúncia anônima, o que impede que seja instaurada investigação, ainda que a autoridade policial realize diligências para confirmar a necessidade de iniciar o procedimento. Errado, você sabe que está errado. B. O crime investigado é punido com pena de reclusão que não ultrapassa 4 anos de pena privativa de liberdade. Errado. Basta que a pena seja de reclusão para poder interceptar, desde que preencha os outros requisitos. Então a B está errado. C. A prova da infração penal poderia ter sido obtida por outros meios disponíveis. Perfeito, ó. A interceptação só pode ser deferida quando ela é o último meio de prova e não a primeira. Então ela poderia ter feito outro meio de prova e não a interceptação como primeiro. A C de casa é a correta. Então gabarito, letra C de casa, questão 19. A letra D fala, a decisão de prorrogação do prazo da medida, utilização de fundamentação por relação, o que não é admitido no processo penal brasileiro. Errado, o STJ infelizmente formou uma jurisprudência permitindo, né, essa fundamentação aí por relação, até mesmo porque o juiz, né, ele se relaciona na outra, mas ele coloca, né, fatos concretos. Não foi puramente, né, uma situação de decisão por relação à decisão anterior. Tá bom? Vamos lá. Questão 20, última questão da nossa aula para fechar o nosso bloco aqui, a nossa aulinha de processo penal. Tá bom? Vamos lá? Exame 28. Adolfo e Arnaldo são irmãos. E existe a informação de que estão envolvidos na prática de crimes. Outra questão sobre prova, tá? Durante a investigação da suposta prática de crime de tráfico de drogas, foi deferida a busca e apreensão na residência do Adolfo. Em busca de instrumentos utilizados na prática delitiva. Legal! Então, para invadir o domicílio de alguém, já que a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 11, fala que o nosso domicílio é inviolável, exceto no caso de prisão em flagrante, autorização do morador para prestar socorro ou mandado de busca e apreensão que deve ser cumprido durante a luz do dia, 6 da manhã às 18 horas, 6 da tarde, portanto, tá bom? Vamos lá. O oficial de justiça com mandado regularmente expedido compareceu à residência do Adolfo, atenção, gente, olha, às 3 da manhã, por ter informações de que às 7 ele deixaria o local. Ué, a busca e apreensão na casa do Adolfo tá viciada. Não pode, a não ser que ele autorize. Senão não pode, tá nulo, certo? Apesar da não autorização para ingresso na residência por parte do proprietário, ingressou no local para cumprimento do mandado de busca e apreensão, efetivamente apreendendo um caderno com anotações que indicavam a prática do crime do investigado. Então você já sabe que a busca e apreensão na casa do Adolfo está viciada, é nula, tá? Quando deixavam o local, vou trocar a cor de caneta, que aqui é uma segunda casuística, os policiais e o oficial de justiça se depararam na rua ao lado com Arnaldo, sendo que imediatamente uma senhora apontou como sendo um autor de um crime majorado pelo emprego de arma que teria ocorrido momentos antes. Opa! Então, embora seja de madrugada, o Arnaldo está sendo preso em flagrante. E aí você pode flagrantear a pessoa até de madrugada? Pode. Diante disso, os policiais realizaram busca pessoal no Arnaldo, localizando um celular que era produto do crime, né, de acordo com a vítima, razão pela qual efetuaram a apreensão do bem. Então vamos lá. Adolfo, nulo. Arnaldo, válido. Questão de busca pessoal. Mas por que não precisava de mandado? Por que não tinha que respeitar horário nenhum? Porque primeiro que o cara estava na rua. Segundo que, doutores, era uma situação de prisão em flagrante. Ao tomar conhecimento dos fatos, a mãe do Adolfo e do Arnaldo procurou você como advogado para adotar a medida cabível. Fala para mim. Assinala a opção que apresenta sob o ponto de vista técnico a medida que você poderá adotar. Pleitear a invalidade da busca e apreensão residencial de Adolfo, errado. O Adolfo não tem erro nenhum. Pleitear a invalidade da busca e apreensão residencial do Adolfo, errado. Não poderá pleitear a invalidade das buscas e apreensões. Certo? Vamos lá. Vamos voltar aqui, né, turma? Eu acabei aqui, né?
Vamos lá, vamos voltar aqui porque eu acabei, né, confundindo, né, o Arnaldo com o Adolfo. Desculpa, vamos lá. Pleitear a invalidade da busca e apreensão residencial de Adolfo. Beleza, do Adolfo sim. E da busca e apreensão pessoal do Arnaldo. Não, errado, por quê? O Arnaldo foi preso em flagrante, tá tudo bem, certo? Então, do Arnaldo, né, senhores, que estava na rua, nós temos o quê, turma? Nós temos a validade. O que é nulo aqui é a questão da busca e apreensão do domicílio de quem? Do Adolfo, 3 horas da manhã, porque ele não autorizou, embora tivessem mandado, certo? Então, a letra A fala, pleitear a invalidade da busca e apreensão residencial do Adolfo. Beleza, até aqui estava certo a questão. E a busca e apreensão pessoal do Arnaldo, errou. Busca e apreensão pessoal do Arnaldo, tá tudo certo. B de bola. Pleitear a invalidade da busca e apreensão residencial do Adolfo, começamos bem. Mas não a busca e apreensão pessoal do Arnaldo. Aê, galera, agora sim, ó. A B de bola é a correta. Agora sim. Não poderá pleitear a invalidade das buscas e apreensões. Está errado, porque a busca e apreensão do Arnaldo foi válida, a busca pessoal dele. E a letra D fala, pleitear a invalidade da busca e apreensão pessoal do Arnaldo, mas não a busca e apreensão residencial do Adolfo. Está errado, por quê? Do Adolfo, de fato, letra B, é nula, porque 3 da manhã... Embora tivesse mandado, não tinha autorização do morador, não era situação de flagrante. Agora, do Arnaldo, embora não tivesse mandado, embora fosse de madrugada, era uma situação de flagrante, então tá tudo válido na busca pessoal dele. Então, Adolfo, nulo, Arnaldo, certo? Válido. Beleza? Por isso, gabarito, produção, questão 20, letra B de bola, beleza? E aí a gente encerra o nosso bloco de processo penal. Agradeço de coração, espero que você fique firme aqui na MAC Júris até o final aí, estudando com a gente para você conseguir a sua aprovação. Lembra, só não passa quem desiste, certo? Então, continue estudando, vamos lá e foca que essa vai ser a última prova da OAB da sua vida. Precisando, você sabe onde me encontrar, você tem aí a área do aluno, você me chama lá no Instagram, @prof. Thiago Pérez. Fiquem com Deus e tchau!